Boa tarde a todas e todos. Estamos dando início ao nosso mais um webinar, Papo com IAB. Enfim, especialmente por força da data e da importância que ela teve nas conquistas de muitas minorias, e como tem sido hábito, enfim, virou praxe na abertura das nossas sessões plenárias semanais, a autodescrição do presidente, hoje, por conta, inclusive, né, da natureza do nosso webinar, eu farei uma autodescrição para aqueles que possam nos acompanhar, especialmente aqueles com deficiência visual, possam nos acompanhar com melhor propriedade pelos nossos canais, enfim, de áudio e de audiovisual. Eu sou um homem branco, estatura média, cabelos grisalhos, uso óculos, nariz grande, hoje uso uma gravata meia rosa. Isso é rosa, Leila? Rosa, né? Rosa com azul. E um terno azul marinho, camisa branca. Feita a minha apresentação, né? Meu nome é Sidney Sanches, sou presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros. Eu dou início ao webinar Papo com IAB, 35 anos da Constituição, hoje com a felicidade de contar com a voz de dois importantes constituintes. O Instituto, que tem sido muito vocal na defesa dos primados constitucionais, especialmente nos últimos anos, onde a nossa Constituição e a nossa democracia foram testadas por algumas vezes, mas o Instituto se manteve firme no posicionamento de defesa dos dois grandes institutos, e, sobretudo, do Estado Democrático de Direito. E não poderia, numa data tão simbólica, né, de 35 anos da Constituição, onde, inclusive, o relator da nossa Constituição, nosso consórcio benemérito, Medalha Teixeira de Freitas, enfim, na verdade, possui todas as medalhas, José Bernardo Cabral, é hoje titular de uma cadeira aqui do nosso plenário histórico, também, né, participa ativamente das atividades do Instituto. Então, é um instituto formado por pessoas que tiveram importante trajetória na consolidação, né, dos direitos fundamentais no Brasil. Então, o doutor Bernardo, infelizmente, não pôde estar presente, porque hoje, inclusive, recebe uma homenagem na Universidade de Santa Úrsula, onde será conferida a ele a titulação de doutor honoris causa. O doutor Aldo Arantes também estará presente, porque também será homenageado. Mas, né, representa, né, dentro desse elenco de personalidades tão importantes para o Instituto e para o Brasil, especialmente no dia de hoje, onde estamos aqui, né, comemorando o vigor de 35 anos da nossa Constituição Cidadã. É o maior tempo de período democrático da história do país, e muito por conta da força do nosso texto constitucional. Nós, antes de começarmos os debates, hoje nós temos aqui conosco, né, como organizadora, coordenadora dos debates que teremos em seguida, a doutora Leila Maria Bittencourt da Silva, que é a primeira presidente da Comissão de Direito Constitucional do Instituto dos Advogados Brasileiros e mestre em Direito do Estado pela Universidade Gama Filho. E os nossos palestrantes são os dois constituintes, doutor Miro Teixeira, que é presidente da Comissão de Direito Constitucional do IAB, ex-deputado federal constituinte, e o doutor Aldo Silva Arantes, segundo presidente da Comissão de Direito Constitucional do IAB, ex-presidente da Federação, ex-deputado federal constituinte também. Então, antes da nossa debatedora e coordenadora dos trabalhos fazer o uso da palavra, eu passaria a palavra ao doutor Miro Teixeira, que fará uma breve explicação para um vídeo que irá contribuir na contextualização dos nossos debates de hoje, com informações muito particulares, enfim, algumas muito pouco conhecidas, que com certeza irá engrandecer a nossa discussão de hoje. Doutor Miro. Cumprimento a todos.
Os fatos, muitas vezes, desaparecem da memória, por mais relevantes que sejam. E doutor Ulisses Guimarães, quando começamos os trabalhos da Constituinte, ele percebeu que as forças que se opunham à Assembleia Nacional Constituinte podiam fazer alguma espécie de manipulação do noticiário. E criou o Diário da Assembleia Nacional Constituinte, que era nada mais, nada menos do que um espaço de 5 minutos no meio de todo o telejornal das redes de televisão. E eu recuperei essas imagens e eu penso que o Instituto dos Advogados Brasileiros, presidente, nesse momento, presta um grande serviço à população com a demonstração da importância da comunicação na defesa das liberdades e dos ideais de cada um. Eu peço que o vídeo seja exibido. É uma transmissão do dia 8 de abril de 1987. A Assembleia Nacional Constituinte. Uma emenda feita na Constituição em vigor permitiu que deputados e senadores, eleitos em novembro do ano passado, tenham poderes para elaborar a nova Constituição. O presidente da Assembleia Nacional Constituinte é o deputado Ulisses Guimarães. A Constituinte chega a você, diariamente, pela voz e pela imagem deste diário, para dar conta do que está fazendo no plenário, nas suas 9 comissões e nas 24 subcomissões. Mas você também pode chegar à Constituinte, enviando sugestões suas ou através de seu sindicato, entidade de classe, associações de moradores. As subcomissões destinarão 5 a 8 sessões para ouvir entidades, ou você poderá participar das 30.000 assinaturas, patrocinadas por 3 entidades, para que seja apresentada a proposta de emenda ao projeto da futura Constituição do país. Portanto, como constituinte que você elegeu, você também tem competência e responsabilidade pela elaboração da Constituição. Você também tem função constituinte. Sendo a Constituição a maior das leis, tem o maior desafio de nossa geração: a correção das injustiças que oprimem a sociedade brasileira. O primeiro dever do Estado é a justiça. Não é a ordem sem justiça. E a miséria é a pior e a mais perigosa das desordens. É inevitável. A Constituição há de ser a mudança e gravitará na órbita da mudança. Ela própria a fará e ordenará que leis complementares e ordinárias posteriormente a façam. Isso é possível. Com você nas praças públicas, mudanças estruturais já foram possíveis. Varreu o regime autoritário. O voto direto foi universalizado. O analfabeto tornou-se cidadão. Tancredo Neves e José Sarney foram plebiscitados nas praças públicas como presidente e vice-presidente da República. A Assembleia Nacional Constituinte foi convocada. Se essa e outras mudanças foram possíveis, por que novamente juntos não será possível a Constituição mudança? A Constituição consequente ao país que mudou, com a 6ª população do mundo sediada 64% nas cidades, com a 8ª economia entre as nações democráticas, mas vergonhosamente com 40 milhões de brasileiros oprimidos pela pobreza e pelo analfabetismo. A Constituição, por si só, não dará de imediato resposta a todas as carências que enfermam o país, mas será mandatória de imperativo progressista aos poderes legislativo, executivo e judiciário
para que avancem no rumo das transformações exigidas pela sociedade. Estão abertos os canais da participação. Caminhe por eles, para elaborar a Constituição e para cumpri-la, pois é pensamento dominante assegurar a iniciativa popular de propor leis ao Congresso Nacional e de confirmar ou rejeitar projetos aprovados pelo Poder Legislativo através do referendo. O diário será a transparência da jornada do trabalho da Constituinte perante você, que consolidará a experiência positiva do passado, atenderá prementes reclamos do presente e, acima de tudo, instrumentalizará para o futuro as potencialidades de desenvolvimento do Brasil em benefício da sociedade, não para a usurpação de privilegiados. Bom, a recuperação, né, de um registro histórico que muitos não têm lembrança, né? E que, segundo o depoimento dos dois constituintes presentes, teve um papel exatamente. Inclusive, está passando o prelúdio. Então, segundo o depoimento aqui dos nossos dois constituintes presentes, teve um papel educativo muito importante naquele período de convencimento da população brasileira da importância histórica daquele momento que o país passava, especialmente vindo de um regime de exceção longevo e muito duro. Dando sequência à nossa sessão de hoje, eu passo a palavra à doutora Leila Bittencourt para as suas considerações. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, doutor Sidney Sanches, excelentíssimos senhores constituintes, doutor Miro Teixeira, doutor Aldo. Cumprimento a casa por ter, mais uma vez, celebrar a nossa Constituição. Eu vou repetir a frase da Nélida Pinhon, né, quando ela diz que essa Constituição nos tornou reis do nosso destino. Apesar dos que usam de forma indecorosa, ela lá está. Ela é paradigmática, ela é parâmetro, ela nos salva todos os dias quando pecamos. Então, ela é um patrimônio brasileiro que devemos celebrar. Mas nós devemos celebrar também um outro patrimônio, que é o patrimônio moral. E este patrimônio está aqui na nossa mesa. Há outros, mas os dois constituintes que aqui estão são, sem dúvida, um patrimônio moral do país. E nós precisamos sempre ressaltar esse patrimônio moral, sobretudo nos dias de hoje, onde viceja a malversação do dinheiro público e todas as mazelas que temos. Então, é muito importante que celebremos o nosso patrimônio moral, doutor Miro Teixeira e doutor Aldo. E mais ainda do que patrimônio moral, eu vou além, como um patrimônio também, um patrimônio espiritual, porque ambos não tiveram uma vida fácil durante a ditadura. O doutor Aldo amargou no cárcere durante anos, estou certa? Durante anos, 3 anos e 8 meses. Então, e no entanto, ambos, eles hoje trabalham por uma cultura da paz, da união do país, sem ódios, sem divisão, reconhecendo as mazelas, mas, sobretudo, manifestando a necessidade da integração nacional, da união dos nossos irmãos brasileiros. Então, isso é algo extraordinário, que deveria estar na mente e no coração de todos os brasileiros, mas, infelizmente, isso não está. Isso está hoje como uma raridade. E o doutor Miro Teixeira e o doutor Aldo, eles encarnam isso. Todas as vicissitudes que o doutor Aldo passou, eu ficaria aqui um dia inteiro relatando, eu as conheço todas. E, no entanto, ele é um homem
de paz com a vida, de bem com a vida, sem deixar de ser crítico em relação às mazelas do nosso país, assim como o doutor Miro. O doutor Miro se notabilizou entre vários aspectos, mas principalmente pela defesa da liberdade de expressão no nosso país, porque sem liberdade de expressão não há democracia. Porque a liberdade de expressão, ela precisa, inclusive, do dissenso, senão não é liberdade. Onde não há dissenso, não há consenso, né? Então, o Instituto está de parabéns por celebrar esse parâmetro, algo que é paradigmático como a Constituição, e celebrar a presença dos 2 constituintes, que são exemplo para as futuras gerações, para as presentes gerações, para os políticos da atualidade, por conta da trajetória que eles tiveram, de superação, de vencer, e o doutor Miro, eu tenho conversado, nós temos discutido, falado sobre isso na Comissão de Direito Constitucional, que ele incessantemente fala na cultura da paz, o que me leva a admirá-lo cada vez mais, mesmo diante de um país onde viceja o ódio e a divisão. De modo que estão todos... o Instituto está agraciado com a presença de ambos, dos 2 constituintes, que representam o que há de melhor na política brasileira, mas que, infelizmente, eles são uma ínfima minoria. Infelizmente. Mas a nossa casa está sempre a postos. Onde houver injustiça, onde houver risco à liberdade, a nossa casa está presente, sob o comando do doutor Sidney Sanches. E para concluir, eu deixo aqui para os 2 constituintes uma indagação, que, na verdade, não é propriamente uma indagação, mas se eles puderem falar a respeito disso. Nós temos uma Constituição que, apesar de todas as críticas que ocorrem, essa Constituição é um escudo protetor nos seus artigos 1, 2, 3 e 4, onde estão os princípios básicos, seja da ordem internacional, seja da ordem interna, seja da estrutura, a estrutura, é o esboço do Estado brasileiro, que é, inclusive, imodificável. Essa parte da Constituição, segundo eu escrevi alguns artigos, me debrucei e tal, e essa parte ela é inalterável, porque ela é estrutura, é a tônica ideológica do Estado. Então, o que esses constituintes fizeram foi de um extraordinário resultado. Por quê? Embora reclamem, porque nosso país está com uma série de injustiças e tudo mais, mas a base da nossa Constituição impede, ela propicia as reações a atos como os recentes, os atos antidemocráticos golpistas de 8 de janeiro e o que acontecia nos últimos 4 anos. Então, ela é um escudo protetor que o nosso país tem contra esses atos e tem vencido inúmeras crises, conforme o doutor Miro já explicou. Agora, com todas as inclusões importantes nos direitos de cidadania e as conquistas democráticas, eu considero, viu, doutor Miro, doutor Aldo, a coisa mais importante da nossa Constituição, para mim, foi a grande virada ideológica que essa Constituição fez no artigo 3º. O artigo 3º ele não é auto-aplicável, mas ele é um indício de interpretação. Ele é um caminho para a interpretação. E qual foi a mudança imensa? E eu gostaria, se eles puderem dizer, se isso foi inconsciente, arquitetado de forma até quase inconsciente, ou se houve realmente uma consciência nesse sentido, que é simples. O inciso 1º do artigo 3º fala na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. E somente no inciso 2, o desenvolvimento do país. Ali estão os objetivos do Estado brasileiro, que, comparando com o período anterior, vinha o que inserido? Simplesmente a segurança nacional. E, por segurança nacional,
aplicável durante o período da ditadura, aplicada, não vinha expresso o seu significado. Então, nós tínhamos que ir aos manuais da Escola Superior de Guerra para verificar o que era o binômio segurança e desenvolvimento. Então, era o oposto. Segurança primeiro e desenvolvimento depois. Como segurança, era preciso acabar com o inimigo interno do país, que era a doutrina fascista, lá do Carl Schmitt, um grande constitucionalista festejado, mas braço direito do Hitler. Então, era preciso, primeiro, acabar com o inimigo. Só depois, o desenvolvimento. Então, tinha que acabar com o inimigo para que pudesse desenvolver. E a Constituição fez o oposto. Ela acabou com o inimigo interno, ela acabou com a noção de segurança para colocar primeiro a justiça, a liberdade, a solidariedade, porque sem justiça, sem liberdade e solidariedade, não se pode desenvolver um país. Então, a nosso ver, foi um dos maiores trabalhos que a Constituinte fez. E ainda dá para falar mais de um. A outra foi fazer dessa Constituição uma Constituição normativa, não uma Constituição nominal. Qual a diferença de normativa para nominal? É como um traje que nós vestimos. Essa é como nos ensina o alemão Karl Laustein. Ela pode ser semântica, normativa ou nominal. Na semântica, ela é como um traje apertado, que não permite movimentos, então não permite a dinâmica do poder. Então, não há classe dirigente arejada, transformação, nada disso, ela é presa. Na Constituição nominal, ao contrário. Na Constituição nominal, ela é na medida certa. O traje que você veste é na medida, no tamanho certo do corpo. Na normativa, que é o caso do que os constituintes fizeram, ela é um traje um pouco mais largo, que possibilita o movimento. Então, o que os constituintes fizeram? Uma Constituição programática, que indica caminhos para que o Poder Legislativo e Executivo construam políticas públicas. Isso permitiria o país avançar, o Estado avançar, a população receber do Estado um número maior de políticas públicas e caminhos. Então, eu também não sei se isso foi de forma consciente ou foi construída aos poucos. O fato é que, a meu ver, são as duas grandes transformações e que respondem aos críticos que dizem que a nossa Constituição é muito ampla, é muito detalhista, além do fato de que precisava incorporar alguma coisa por conta do período ditatorial que não se queria mais de volta. Então, são esses dois comentários que eu faria para o doutor Miro e o doutor Aldo, que eu considero a base da base de tudo, porque eles, com certeza, falarão nos direitos e garantias, enfim, todas as conquistas maravilhosas que a nossa Constituição teve. Então, esses são os dois questionamentos para os dois constituintes, que o doutor Miro foi ministro da Comunicação, sempre voltado. E, por fim, eu digo o seguinte, em relação aos dois constituintes que estão aqui, e eu vou repetir o que o meu vizinho, lá de Botafogo, que o doutor Miro deve ter conhecido muito bem, o doutor Aldo também, dizia: no Brasil só há dois partidos, o de Silvério dos Reis e de Joaquim da Silva Xavier. E esses dois que estão aqui, claro que nós sabemos qual partido eles fazem parte. Não é isso. Obrigado, doutora Leila. Obrigado pela introdução. Enfim, tivemos, na verdade, duas belas introduções, não só o vídeo, contextualiza bem, mas as palavras da doutora Leila com relação às grandes conquistas da nossa Constituição. Eu imagino que os constituintes devem ter muita história, enfim, e devem ter selecionado o que é mais pitoresco, né, nesse momento. Né, enfim, nós tivemos essa semana colhemos um depoimento curto também do Bernardo, que, enfim, que deu assim, informações não sobre o teor, a importância, as conquistas, enfim, mas falou muito das dificuldades do trabalho, de ter, né, dos desafios de reunir as ideias, né, encontrar as pontes,
estabelecer soluções para inúmeros conflitos que eu imagino que devem ter sido gigantes, especialmente numa Constituição que foi tão vanguardista em muitos temas que hoje são temas contemporâneos, mas que à época estavam, né, ainda inaugurando o debate público mundial. Então, eu imagino a riqueza dessa discussão, dessa Constituição com tantas variações. Bom, mas aqui nós viemos aqui para ouvir, né, aqueles que efetivamente trabalharam nesse processo, e eu passo a palavra ao doutor Emílio Teixeira, que é presidente da Comissão de Direito Constitucional, para, né, a sua fala e, dentro da perspectiva, né, a mais livre possível. Muito obrigado, presidente. Parabéns, doutora Leila. Talvez a sua fala não tenha nos deixado quase nada para falar, porque foi muito profunda, muito esclarecedora. Parabéns. Quando nós falamos em Constituição, normalmente deixamos de lado um aspecto que é fundamental, porque a Constituição de 1988 é a única entre todas, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, se é que pode chamar de Constituição, que foi outorgada, com aparência de não ter sido, 1969, que não teve nem aparência, foi outorgada mesmo, foi da junta militar. 1988 foi uma Constituição nascida das ruas. Daí a força que ela tem. A força dessa Constituição, é claro que é pelo respeito que uma Constituição deve merecer de todos os cidadãos, mas é que nasceu nas ruas, nasceu nos comícios das diretas e da Constituinte. Eram as diretas já. Em 1984, tomaram as ruas. E era mais simples falar em eleições diretas, de um modo geral, até noticiar era mais fácil expor à população a necessidade da interrupção do ciclo militar, do que explicar a complexidade de um processo constituinte. Mas a Constituinte estava na reivindicação popular daquilo que foi a Aliança Democrática, porque a emenda Dante de Oliveira, que tratava das eleições diretas, foi rejeitada na Câmara dos Deputados, depois de ter sido incensada, aclamada por multidões no Brasil inteiro, sem nenhum exagero, vou dizer, por milhões de mulheres, homens, crianças, que pacificamente, sem um incidente sequer, em qualquer momento, foram às ruas, foram aos comícios, o movimento cultural, o movimento artístico, todo mobilizado, os operários mobilizados, enfim, era a cidadania brasileira mobilizada pelas eleições diretas. E, de repente, a emenda foi derrotada. Foi derrotada e houve uma reunião dramática, como primeira de várias outras. Reunião essa realizada no Hotel Nacional, que estava o doutor Tancredo, em Brasília. Doutor Tancredo, doutor Ulisses, algumas pessoas. Mário Covas. E todos se perguntavam, nós lutamos pelas diretas, não vai haver diretas, o que nós vamos fazer? Vamos deixar a sucessão do regime nas mãos deles? Ou vamos tentar, de alguma forma, participar do processo e interromper este ciclo? E aí disse o doutor Tancredo, mas aí nós teríamos que ir às ruas novamente e fazer os comícios pelas mudanças já. Nós precisamos do aval do povo. Por isso, naquele vídeo que nós vimos antes ali, o doutor Ulisses fala que Tancredo Neves e José Sarney, seu vice, foram eleitos praticamente nas ruas. Eles foram
consagrados pelas ruas como candidatos. A verdade é essa. E assim fizemos as campanhas, todos, Aldo, todos nós fizemos a campanha das mudanças já. E como o adversário era o Paulo Maluf, que disputou a convenção do PDS com o Andreasa. E é curioso, porque havia aquela interrogação, quem será melhor, assim, para nós derrotarmos? Andreasa ou Maluf? Todo mundo dizia Andreasa, porque o Maluf era um profissional ali da política que se praticava na época. E o Tancredo sorria, dizia, não, o melhor adversário é o Maluf, porque o voto é nominal. O eleitor, parlamentar, delegado dos estados, tem que ir ao microfone e dizer eu voto em Maluf, porque vai ser muito doloroso para eles. E assim foi escolhido o candidato, não por nossa causa, mas foi escolhido o Maluf. No dia seguinte à convenção do PDS, foi a convenção do PMDB. E o Tancredo teve o Sarney como vice-presidente. O candidato à vice-presidência preferencial do doutor Tancredo Neves era o Marco Maciel. Mas o Marco Maciel tinha sido eleito já pelo PDS. E a legislação, na época, retirava o mandato de quem mudasse de partido. E eram proibidas as coligações. As chapas tinham que ser de candidato do mesmo partido. O Sarney não, o Sarney foi eleito pela Arena, então ele podia sair, porque a Arena já tinha sido extinta. Ele não ia sair de nada, a rigor. Era uma sigla vazia, aquela ali. E ele se filiou ao PMDB e foi vice do Tancredo. Com algumas reações iniciais até de alguns grupos que não compreendiam a necessidade de fazer aquela aliança com setores que, a rigor, detinham a maioria no colégio eleitoral. Mas, aos poucos, isso foi compreendido e a chapa Tancredo-Sarney, depois que o Tribunal Superior Eleitoral, por uma resolução, decretou que eram válidos os votos dados em um candidato de outro partido no colégio eleitoral, aí então foi uma enxurrada de apoios para a chapa Tancredo e Sarney. Bom, Tancredo fez, no mesmo dia da eleição, em novembro, em janeiro de 1985, ele faz um discurso logo após a eleição no plenário da Câmara dos Deputados. Um discurso emocionante. Mas, na véspera da posse, a posse seria 15 de março de 1985. Na véspera, ele foi internado e foi operado lá no Hospital de Base, em Brasília, foi operado mais de uma vez, depois foi removido para São Paulo, e lá em São Paulo morreu no dia 21 de abril de 1985. Quais eram os compromissos fundamentais daquela aliança democrática? Para fazer a transição pelo voto indireto. Tinha compromisso naquela aliança com o povo. Era eleição direta para presidente da República e convocação de Assembleia Nacional Constituinte. Na presidência da República, já efetivado com a morte do Tancredo Neves, o José Sarney mandou proposta de emenda à Constituição e foi aprovada, foi promulgada pelo Congresso Nacional a emenda constitucional número 26, em 27 de novembro de 1985. A eleição para a Constituinte foi em 15 de novembro de 1986. Agora, para chegar a isso, nada foi fácil. Eu estou fazendo aqui um pequeno resumo de partes que não são muito complicadas, exceto sem complicação, porque muito prazerosas, muito bonitas, as mobilizações populares, mas era um tempo em que se botava bomba em teatro, incendiava-se bancas de jornal. Aqui nesse prédio, onde funcionava a Ordem dos Advogados do Brasil, morreu a senhora Lida Monteiro da Silva, secretária
da presidência da Ordem dos Advogados. Foi aqui nesse prédio, exatamente. Era um momento de terror, de pânico. Tudo aquilo acontecia sob a vigência daquela emenda constitucional número 1 de 1969, que não era emenda coisa nenhuma. Aquilo ali nada mais era do que uma nova titulação para o ato institucional número 5, que era de dezembro de 68. E ainda foi baixado por Arthur da Costa e Silva, que depois teve um derrame. O Pedro Aleixo era vice dele, foi deixado de lado. Um ato institucional declarou o extinto mandato deles, e a junta, com os 3 ministros militares, na época eram ministros, os 3 ministros militares, a junta assume a presidência da República e edita essa emenda constitucional número 1 de 1969. Era um endurecimento mais grave ainda do regime. Eram os anos de chumbo prevalecendo mesmo ali naquele momento. E foi sob a vigência dessa emenda constitucional número 1 que o povo foi para a rua. O povo foi sem medo. Era o povo unido. E vem a frase do povo unido jamais será vencido. Pacificamente. Desordeiros, infiltrados, eram imediatamente detectados pelos próprios manifestantes. Havia momentos em que era necessário que todos se sentassem no chão para que ficassem visíveis os infiltrados. É interessante que aconteceu 1 ou 2 vezes, depois não aconteceu mais. Eles viram que tinha remédio ali e havia um padrão de atenção, eu não vou dizer de segurança, que ninguém tinha preparo sequer físico para fazer segurança. Mas havia uma atenção ali para a infiltração de pessoas a serviço da ditadura. Tudo sob a vigência daquele ato 5 com a roupagem de emenda constitucional número 1. E também foi sob a vigência dessa emenda constitucional que nós trabalhamos a Assembleia Nacional Constituinte. E saibam que ainda no ano de 1988, lá pelo mês de abril, maio, tentaram algumas forças interromper os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Foi manchete em todos os jornais, alegando que o projeto que saiu da Comissão de Sistematização era um projeto muito à esquerda. E o doutor Ulisses Guimarães deu um grito que foi manchete também em todos os jornais. Ele disse: eu não presido a Assembleia Nacional Constituinte. Se tem maioria para interromper os trabalhos dessa Assembleia, tem maioria para apresentar e aprovar um projeto. Que o façam. Mas essa Assembleia vai gerar uma Constituição que substituirá a Constituição dos 3 patetas. Doutor Ulisses Guimarães. E assim chegamos ao dia 5 de outubro, com enormes discussões internas, inclusive quanto ao sistema de governo, parlamentarismo, presidencialismo, porque a Constituição toda, na época das comissões, o doutor Ulisses fez menção a 9 comissões na fala inicial, porque eram 8 comissões temáticas e uma comissão de sistematização. O projeto que saiu da comissão de sistematização era um projeto parlamentarista. Por isso existe a medida provisória, que acabou ficando no presidencialismo, que substituiu todas as ordens parlamentaristas ali no texto constitucional, acabou ficando a medida provisória como um instrumento necessário para ser usado pelo presidente da República numa emergência. Porém, com aquela expressão,
em caso de relevância e urgência, aquilo é muito amplo. Aquilo é muito amplo. E aí já serviu até para dar carro oficial ao vice-presidente da República, medida provisória. Mas que é um instituto copiado da Constituição italiana. Só que a Itália é parlamentarista. Então, se a medida provisória lá for derrubada, cai o governo. É um voto de confiança automático no governo. Então, não há esses excessos. A medida provisória é realmente utilizada em caso de necessidade. Aqui, há esse absurdo que acaba provocando um presidencialismo imperial. Eu creio que a nossa Constituição resistirá a todas as tentativas de ofensa à democracia. A democracia não está ao alcance de ruas profanas, porque ela foi conquistada nas ruas pelo povo. Essa é a razão. Aqueles que se juntaram na porta de quartéis acharam que a população acorreria. Não, estavam absolutamente enganados. A população não quer a ditadura. A população não está mais sob a censura à imprensa. A população conhece os casos de tortura, conhece os casos de prisões arbitrárias, conhece os casos de assassinatos. E a ditadura criou essa estranha coisa de desaparecidos políticos. Como pode haver desaparecidos políticos? Se eu não me engano, foi o escritor Hélio Gaspari, em um dos seus livros, que disse que havia a impressão de que um disco voador poderia ter abduzido 40 pessoas ao mesmo tempo, da mesma crença. Eram do Partido Comunista, todos do Partido Comunista do Brasil, todos os 40, desaparecidos como? E eu repito aqui o que já falamos em sessão até do Instituto. Para esse crime, não há prescrição enquanto houver desaparecidos. Aparecendo um pedaço que seja, um resíduo de corpo, que permita um DNA, que defina que era de uma pessoa considerada desaparecida, o processo é instaurado. Não há essa possibilidade. Para isso não há anistia. Então nós, doutora Leila, temos consciência dessa sociedade justa, soberana, acima de tudo, justa, soberana, livre, e que continuará livre, sim, graças ao daquela força do povo, daquela expressão popular que nos remeteu ao plenário para dizer aquilo que já está repetido em todos os recantos do Brasil. Ditadura nunca mais. Obrigado. Obrigado, Miro. Lindo e emocionado depoimento numa data tão especial. Revela não só a força da Constituição, mas a força daqueles que emprestaram toda a sua energia, né, para a elaboração de um texto tão vigoroso. Eu passo para o doutor Aldo Arantes, né, para as suas considerações. O Aldo Arantes é o segundo vice-presidente da Comissão de Direito Constitucional e também ex-deputado federal constituinte. Doutor Aldo, a palavra é sua. Eu cumprimento ao presidente do IAB, doutor Sidney Sanches, parabenizando a iniciativa da realização desse evento, Sidney. Está de parabéns o IAB e está de parabéns o nosso presidente. Cumprimento a querida Leila. Alô, doutora Leila. Sua fala foi brilhante, bastante consistente, que demonstra exatamente o grau, digamos assim, de compreensão que a senhora tem da Constituição brasileira. E o meu amigo Miro, que deu aí um depoimento emocionado e emocionante
da sua experiência e do seu sentimento com relação a todos os absurdos que ocorreram na ditadura militar. Hoje comemoramos 35 anos da promulgação da Constituinte, da Constituição. Naquele dia, Ulisses, no seu pronunciamento histórico, disse: quem trai a Constituição, trai a pátria. Então, isso é marcante, digamos assim, da essência da Constituição, que é a defesa da democracia e dos direitos do povo. O Miro levantou aqui exatamente a questão das diretas já. Na verdade, estava em curso um amplo movimento de luta pela democracia. Era a luta contra a ditadura. E a luta contra a ditadura, ela trouxe à tona, quer dizer, a luta em defesa dos direitos humanos, contra a tortura, contra a violência, e trouxe à tona uma bandeira importante, a luta pela anistia ampla, geral e restrita. E aí inicia um processo de mobilização popular, de manifestações de rua, em torno da questão de anistia. Isso ganha força com as diretas já, como o Miro aqui já colocou com muita força. Mas existiram também manifestações expressivas reivindicando especificamente a Constituinte. Lembra aquele ato na porta da Universidade de São Paulo, da USP, da Faculdade de Direito da USP, em que vários constitucionalistas, inclusive o Goffredo, assinam um manifesto em defesa da Constituinte. Então, na verdade, a Constituinte surge como um processo, digamos assim, de exigência da sociedade brasileira. E, como foi dito aqui, uma decisão também adotada pelo presidente eleito Tancredo e dada continuidade pelo Sarney. Um elemento importante nessa questão é exatamente o problema das emendas populares, que ajudou o processo de mobilização em torno de questões concretas. Essa ideia surgiu porque foram criados comitês em defesa da Constituinte. E, em São Paulo, surgiu essa ideia de apresentar, no regimento interno da Constituinte, a criação das emendas populares. Foi fruto de um debate e foi aprovado. Desencadeou-se, então, um processo de mobilização. Tiveram emendas populares, como a da reforma agrária, que conseguiu mobilizar 12 milhões de assinaturas. Teve emendas sobre educação, saúde, a questão do meio ambiente indígena. Então, isso levou a uma grande participação da sociedade. E Miro se lembra, quer dizer, as galerias da Câmara, quer dizer, estavam cheias de gente. O plenário cheio de gente, as comissões cheias de gente, a Constituinte o tempo todo. Então, foi um processo de participação direta, não só através, digamos assim, desse depoimento importante que foi dado aqui, do Diário da Constituinte, que levava o resultado da Constituinte para o Brasil inteiro, mas a presença física ali. Bom, o fato concreto é que o ponto de partida iniciou com um encaminhamento feito pelo presidente Sarney de um anteprojeto de Constituição elaborado pela Comissão dos Notáveis, chamada Comissão Afonso Arinos. Ocorre que os constituintes não acataram, porque consideravam que era uma imposição indébita do presidente da República sobre a Constituinte. E aí surgiu, quer dizer, um processo de elaboração da Constituição de baixo para cima, através das subcomissões, 24 subcomissões, 8 comissões sistemáticas e a comissão de sistematização. Então, esse foi um processo muito rico. Agora, uma coisa que eu queria deixar claro aqui é que o que garantiu, o que assegurou um perfil democrático e progressista, com limites, é claro, mas esse que a gente conhece da Constituição, foi essa mobilização, o nível de organização da sociedade. E, naquele momento, é importante destacar isso, porque vai ter consequência no futuro, já predominava o neoliberalismo, já predominava a tendência de impor a lógica do mercado. Mas, no curso da Constituinte, não conseguiram. Tentaram, obtiveram algumas vitórias, mas não prevaleceu, o que vai continuar
que vai retomar na continuidade, eu vou dizer sobre isso. Bom, o fato concreto é que esse processo se dá, e quando o Miro falava na Direta Já, me veio à mente uma lembrança, eu até falei para a Leila aqui. Viu, Miro? Quando houve a Direta Já, e houve, na verdade, a decretação de estado de emergência, entende? Que era exatamente dirigido pelo Newton Cruz, os estudantes se ocuparam, estavam presentes no Congresso Nacional. E aí houve uma situação de tensão, porque o Congresso estava cercado pelas tropas do Newton Cruz. E aí há uma negociação para que os estudantes da UNB saiam. E aí um grupo de deputados saíram na frente para poder dar garantia aos parlamentares. Eram os 10 deputados. No final, sobraram 2. Esses 2 foram presos. Eu e o Jacques Dornella. Eu não vou fazer referência, nem me lembro direito quem eram os outros. Mas o fato concreto é que, no final, estamos eu e o Jacques Dornella. Fomos presos os 2, lá no alto comando das Forças Armadas. Num determinado momento, quer dizer, eu vejo o Newton Cruz pegando o Jacques Dornella, porque o Jacques Dornella era militar da reserva. E aí eu fui para cima, para tentar exatamente defender o Jacques Dornella. E aí o general olhou para mim e perguntou para os outros, quem é esse aqui? Deputado, prende os 2. Então, terminamos sendo presos, deu um rebu danado, evidentemente, ficamos na Polícia Federal algumas horas e depois terminamos sendo soltos. O que eu estou querendo dizer é que isso confirma esse clima. Não, já estava acostumado. Só que aí eu era deputado federal. Em princípio, deveria ter imunidade, né? Entende? Então, pois bem, mas então, retornando, quer dizer, o fato concreto é que o processo constituinte, eu diria, tem inúmeras pessoas, mas tem 3 pessoas que se destacaram. Ulisses Guimarães, que é impressionante o papel dele, a sensibilidade política, a capacidade de direção. O homem ficava, a gente não conseguia entender, ele não saía da cadeira. Como é que o cara pode ficar aquele tempo todo? E ele fazia reuniões depois com os líderes partidários para articular soluções. Miro está aqui. Então, porque chegava a determinado momento que não tinha saída. Então, a saída é o seguinte, é conversar, é negociar. Então, esse papel fundamental dele. O Bernardo... Claro. O Bernardo Cabral é outra pessoa que teve uma sensibilidade tremenda, foi o relator, ele é um homem que sabia ouvir, tanto assim que ele hoje é festejado, porque jogou um papel fundamental. E uma pessoa-chave, Mário Covas, senador Mário Covas. Por quê? Porque o Mário Covas era senador do PMDB. Naquele momento, o PMDB elegeu uma bancada muito grande. Uma parcela ponderável era conservadora, mas uma parcela grande era progressista. E aí houve aliança entre esse setor do PMDB com PT, PCdoB, PDT, PSB e PCB. E isso é que explica a resultante da Constituinte. E aí, o Mário Covas, como era o líder, ele indica relatores das subcomissões e da comissão de organização para fazer o relatório. E aí é isso que o Miro falou. Quando vem o primeiro resultado, quer dizer, o primeiro relatório da Constituinte, ela era muito avançada. É importante vocês terem presente que a Constituição brasileira se baseou fundamentalmente na Constituição de Portugal e da Espanha, e levou em conta o texto elaborado pela Comissão dos Notáveis, mas não aceitou como imposição, mas era uma referência. O fato concreto resultou, então, num texto muito avançado. Me lembro como se fosse hoje, o Miro se lembra, o Zé Lourenço rasgou o texto. Rasgou o texto. Qual era a questão de fundo? A questão de fundo é que o regimento interno estabelecia que só era possível fazer emenda artigo por artigo. E aí isso, quer dizer, inviabilizava o centrão lá, a direita, de fazer emendas. E aí deu uma confusão danada. Na época, o líder do PCdoB era o Haroldo Lima, sobe ali onde estava o presidente, pega o microfone, dá uma confusão danada. Aí o Ulisses chama o pessoal progressista, vamos conversar. Gente, é o seguinte, não dá para fazer a Constituição sem levar em conta o conjunto das forças que estão aqui. Eu sugiro o seguinte, vamos acatar a proposta
do Centrão, porque aí é que se forma o Centrão, que hoje em dia fala muito Centrão, Centrão. Centrão, na verdade, surge neste momento na Constituinte, que é uma composição dos setores de direita da Constituição, setores empresariais, quer dizer, industriais e rurais, e um grande fluxo da influência do capital estrangeiro, que estava ali presente na Constituinte. Então, o Centrão termina exigindo isso, e o Ulisses diz, olha, gente, vamos acatar isso. E aí é o seguinte, aí eles ficam com a possibilidade de fazer emenda de títulos e capítulos. E vocês fazem o destaque de votação em separada. O destaque de votação em separada inverte quem é que tem que fazer a maioria qualificada. E aí vocês têm condições de ganhar. Não deu outra. Nas questões fundamentais, digamos, que era do nosso interesse, questões de direitos sociais, direitos econômicos, a gente fazia o destaque e terminava ganhando. Então, eu acho que essa questão é um problema muito importante. E aí resulta, então, essa Constituição, né? Uma Constituição avançada, democrática, né? E eu pontuaria aqui alguns aspectos muito pontuais, só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, esse influxo da luta contra a ditadura exatamente levou a que se colocasse no texto constitucional que a tortura foi considerada crime inafiançável e susceptível de graça ou anistia. O impacto dessa questão da luta contra a ditadura, né? Foi reafirmado o habeas corpus, o mandato de segurança e ação popular. Instituído o habeas data e o mandato de segurança coletiva, que são avanços importantes. Assegurou uma gama grande de direitos sociais, de direitos trabalhistas, né? Assegurou o direito do voto aos analfabetos e aos maiores de 16 anos, e votou um mandato de 5 anos para o Sarney. Aí nós fomos derrotados. Que esse setor progressista, quer dizer, foram 2 grandes derrotas e 2 grandes batalhas, talvez as mais radicais. Foi um mandato de 5 anos, houve uma pressão violenta do governo, das Forças Armadas, entende? E o Sarney num processo de corrupção, de concessão de rádios, aí o Miro sabe disso, rádio, televisão, etc. E isso aí, então, criou uma situação que nós terminamos sendo derrotados. A proposta que era defendida por esse setor democrático do PMDB e pela esquerda, de 4 anos, nós terminamos sendo derrotados. E a outra questão que foi objeto de polêmica também foi o papel das Forças Armadas. Na verdade, haviam 2 grandes posições. Essa questão foi muito polêmica. Tinha uma pressão muito grande das Forças Armadas, os militares tinham uma assessoria lá presente o tempo todo, pressionando, tal, e nós defendíamos a posição de que caberia às Forças Armadas o papel da segurança externa. E os militares e o setor conservador queria que ficasse, desse continuidade ao que vinha nas constituições anteriores, quer dizer, compete às Forças Armadas a garantia da ordem da lei. Em função de quem? Dos interesses dos militares, que é exatamente esse dispositivo constitucional que permitiu exatamente os golpes militares. Aí houve uma situação grande, num determinado momento, o Bernardo deu uma tendência de acatar a posição nossa, e aí o ministro do Exército chamou o Bernardo, e aí criou uma situação de crise, ele chegou a ameaçar intervir na Constituinte. E aí houve exatamente um certo entendimento que resultou nesse texto constitucional, quer dizer, a intervenção para garantir a ordem e a lei por solicitação de um dos poderes da República. Isso aí não permite, hipótese nenhuma, a ideia de poder moderador, não tem nada a ver. Essa história de querer fazer desse dispositivo constitucional a ideia de que compete às Forças Armadas o papel de poder moderador não tem nada a ver com a Constituição. Bom, e na ordem econômica, uma questão importante foi também uma outra questão que levou, talvez, o processo mais radical. Eu era da subcomissão de reforma agrária e da comissão de ordem econômica. E ali foi violento. Na época, não sei se você se lembra, mas a UDR estava se organizando no meu estado natal, e eu era ligado aos trabalhadores rurais. Tanto que na subcomissão de reforma agrária eu me destaquei nacionalmente como deputado da reforma agrária. Mas aí, na época, estava organizando sob a liderança do atual governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Se organizava e ele levou 50 mil pessoas para pressionar a Constituinte contra a reforma agrária. E a proposta que nós tínhamos, que na verdade vinha de dispositivo
da lei da terra, da época, inclusive do regime militar, de condicionar a propriedade à sua função social, quer dizer, os latifundiários conseguiriam impor um dispositivo que limitava essa ideia de função social, ou seja, a propriedade produtiva cumpre a função social, ou seja, toda a propriedade tida como produtiva. Bom, só que produtivo é o seguinte, uma propriedade que tinha, digamos, 10% de produtivo, mas tinha 90% que era improdutiva ou baixa produtividade, ficava fora do processo de reforma agrária. Foi uma grande derrota que nós tivemos. Aí vou passar rapidamente. Teve avanços na reforma urbana também importantes, né? SUS, a criação do Sistema Único de Saúde, na educação, e vários capítulos, né? Cultura, esporte, ciência e tecnologia, meio ambiente, indígenas, enfim, quer dizer, uma multiplicidade de aspectos que foram incorporados na Constituição brasileira. Enfim, eu acho que a Constituição brasileira, o Dalmo Dallari, que é um dos grandes constitucionalistas brasileiros, ele sempre dizia, já falecido, ele dizia que a Constituição brasileira é uma das mais avançadas do mundo, que ela incorpora os direitos humanos na sua acepção mais geral, direitos econômicos, sociais, culturais, políticos, etc, etc. Bom, o que ocorre é que logo depois de aprovada a Constituição, e, portanto, depois daquele ênfase, daquele crescimento do movimento social, há uma consolidação do neoliberalismo. E aí começa a ação contra a Constituição, que inicia no governo Collor, dá continuidade no governo Fernando Henrique Cardoso. Por exemplo, o governo Fernando Henrique Cardoso tem uma emenda constitucional que altera o conceito de empresa brasileira. Naquele momento, houve um grande debate na Constituinte para definir a empresa brasileira no sentido exatamente de favorecer e privilegiar o capital nacional, porque essa é uma grande discussão, de favorecer o papel do Estado no desenvolvimento. Porque uma coisa é um país altamente desenvolvido, como os Estados Unidos. Outra coisa é um país em desenvolvimento. E mesmo os Estados Unidos, na fase inicial do processo de desenvolvimento, utilizou, dá prioridade ao capital interno. A China deu, todos os países que querem, o Japão deu, todos os países que querem desenvolvimento, prioriza o seu desenvolvimento interno, né? Então, a submissão ao interesse, à lógica internacional, prejudica os interesses do país. Então, essa questão do conceito de empresa nacional foi uma questão chave, e ela terminou sendo, digamos assim, como inúmeros outros que eu não vou aqui. Então, aí inicia o que constitucionalista tem chamado, inicia um processo de desconstitucionalização da Constituição de 88. A Constituição de 88, como eu disse, é a Constituição social, essa ideia de Constituição social, que incorpora direitos econômicos, sociais, etc., ela ganhou, digamos assim, envergadura, porque, digamos assim, as constituições iniciais, anteriormente, do tempo do capitalismo liberal, era exatamente a Constituição que incorporava fundamentalmente os direitos civis e os direitos políticos, né? Sobretudo, aí vem lá desde a Constituição de Weimar, vem depois Revolução Mexicana, Revolução Russa, mas, sobretudo, quer dizer, na Segunda Guerra Mundial, consolida a ideia de uma Constituição social. E aí surgem exatamente os estados de bem-estar social e tal. Então, o Brasil, aqui, depois de tanto ano, termina se incorporando nessa história, mas essa predominância do neoliberalismo coloca exatamente esse contraponto, a lógica do mercado. Então, a lógica do mercado, ela implica em corte de direitos de trabalhador, corte de direitos sociais, e para você cortar esses direitos, você tem que utilizar o autoritarismo. Então, o autoritarismo vem como decorrência direta da necessidade da imposição da lógica neoliberal. E é isso que explica o governo do Temer e, sobretudo, o governo do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é exatamente o governo autoritário, neoliberal autoritário, né? Felizmente, a democracia venceu com a vitória do Lula, né? E, para terminar, eu gostaria de dizer, hoje nós estamos diante de uma situação em que a democracia venceu, mas os problemas continuam. Os problemas continuam. Quer dizer, a direita saiu forte. Nós acompanhamos toda a ação da direita no Congresso Nacional, agora, inclusive, tomando medidas para confrontar com o Supremo Tribunal Federal, exatamente porque o Supremo teve uma posição chave na defesa da democracia e contra os atos golpistas. Então, você percebe
todas as medidas que o Congresso adota no sentido de criar dificuldades para o governo Lula, né? Mas você vê também, por outro lado, a presença forte da extrema-direita nas redes sociais, na utilização das fake news, na utilização das mentiras. Então, essa questão coloca, para terminar, então, eu queria terminar com isso, coloca um problema que, no meu entender, é chave e que está pouco entendido, que é a guerra cultural. Essa questão, no meu entender, é central. Eu tenho insistido muito nessa questão. Acho que a esquerda subestimou. O Gramsci dizia, com muita propriedade, a luta de ideias precede a luta política e contribui para a sua vitória. E quando você não se dá conta disso, você se prejudica. Por exemplo, como é que você explica que milhões de brasileiros que votaram no Lula passaram a votar no Bolsonaro? E como, depois de tudo que o Bolsonaro fez, ele tem quase que 50%. Se você não desencadear uma luta de ideias para recompor as ideias progressistas, isso prejudica, inclusive, nós não sabemos qual o resultado do ponto de vista eleitoral. Você vê, por exemplo, a extrema-direita agora, nessa questão de conselhos tutelares, jogaram pesado. Para quê? Preparando a eleição de vereadores e prefeitos, para preparar a eleição para presidente e para governador. Então, nós temos que botar o pé no chão. Há uma subestimação. Quando se discute guerra cultural, luta ideológica, as pessoas dizem, bom, mas isso sempre teve. Hoje é diferente. Porque a guerra cultural de hoje, ela implica na utilização das redes sociais, que atinge milhões ao mesmo tempo, implica na utilização dos algoritmos, que orienta de uma forma impressionante a eficácia da luta ideológica. Bom, isso, quer dizer, ganhou uma dimensão muito, já vinha lá de trás. Né? Ontem mesmo eu participei de um evento realizado lá no meu estado, Goiás, em que estava um pessoal que falou sobre uma pesquisa que eles estão fazendo, mostrando que vem desde lá o processo exatamente de implantação do neoliberalismo e toda a ofensiva ideológica que o neoliberalismo fez no sentido de liquidar as ideias democráticas e progressistas. Mas isso ganhou uma nova dimensão com a questão da guerra cultural e ganhou a dimensão política com Steve Bannon, que ele utilizou os mecanismos de venda de produtos para poder vender ideias, e aí teve um resultado brutal. Então, eu terminaria exatamente dizendo o seguinte: eu acho que nós estamos vivendo um tempo diferente, a democracia foi vitoriosa, porém, nós temos que tomar consciência. Nós temos que aprofundar esse processo democrático, implica em que o governo dê retorno, quer dizer, que, digamos assim, cumpra os seus objetivos, mas, paralelamente, isso é necessário que a sociedade se reorganize nas bases, porque as bases foram tomadas, quer dizer, a periferia, por igrejas conservadoras de extrema-direita. No passado, a esquerda estava presente nos movimentos sociais, na periferia, e por uma série de razões que eu não vou aqui analisar, se distanciou. E a terceira questão, a luta de ideias. Exatamente, para fazer a luta de ideias, tem que entender a guerra cultural. Por isso é que eu escrevi um livro sobre esse problema e tenho insistido nesse problema. Então, é isso. Terminando, parabéns ao IAB, parabéns a todos nós, parabéns ao povo brasileiro, e vamos continuar lutando, porque o futuro depende da nossa união e da nossa luta. Eu peço autorização ao presidente, o Aldo fez menção a duas coisas, e isso revelou a mim mesmo uma omissão minha aqui, na minha fala. Primeira coisa, a homenagem ao Mário Covas. Eu fui vice-líder do Mário. E não fiz menção a ele, fiz menção apenas ao doutor Ulisses Guimarães. Eu achei que teria que fazer a muitas outras pessoas. Mas, como você fez menção, eu tive a honra de ser vice-líder do Mário Covas. Éramos 6 ou 8 vice-líderes, porque tínhamos as nossas tarefas nas comissões temáticas. Fez menção também à iniciativa popular e das instituições. Eu devo dizer, presidente, que o Instituto dos Advogados Brasileiros se fez presente lá nessa discussão da Constituinte, levando propostas. E o nosso decano, Ariberto, lá esteve discutindo com Bernardo Cabral, o relator, parte do texto que o Instituto havia mandado. Eram os reparos que eu queria fazer à minha própria fala. Parabéns, Aldo. Obrigado, Aldo.
Acho que a observação do Aldo com relação aos novos desafios da comunicação social é realmente algo que precisa ser melhor incorporado no debate, envolvendo não só a defesa da democracia, mas da própria compreensão de assegurar, né, que os dispositivos constitucionais continuem sendo compreendidos dentro da sua essência e não deturpados para atender interesses daqueles que, como Vossa Excelência gosta de mencionar, vem aprisionando a consciência. Esse termo é um termo que muito forte, e o fato é que a forma pela qual hoje a informação circula o direcionamento por via de algoritmos para fins de atender interesses de natureza econômica de grandes plataformas faz com que tenhamos que manter nossa vigilância de uma forma muito intensa, né? Porque o perigo continua, né? E conversávamos, você deve lembrar, né, um pouco antes das eleições, né, a preocupação, né, que havia do resultado ter sido outro, né? Enfim, então, e as urnas confirmaram aquilo que você disse à época, e eu não acreditei, de que seria, né, no Photoshop, e foi no Photoshop. O que importa, né, numa reflexão importante, e nós não podemos nos afastar dela, né, do que ocasionou e do que vem ocasionando esse aprisionamento da consciência por conta, em relação a milhões de pessoas, né, com posicionamentos distintos. Eu acho que essa observação é muito importante, o Instituto tem que desenvolver melhor esse debate aqui internamente. Bom, eu passo agora para a doutora Leila fazer seu fechamento e considerações finais, e depois da Leila, lhe dou a palavra. Então, Roberto, por favor. Posso falar? Por favor. Presidente Sidney Sanches, cumprimento Vossa Excelência e cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento toda a mesa. E eu escutei atentamente, e hoje fui um dos primeiros a chegar nessa reunião, porque eu acho que eu me sinto muito honrado de participar da Comissão de Direito Constitucional com 2 deputados que nos ajudaram a nos libertar do regime militar e nos dar uma Constituição. Se não é perfeita, é a possível. E também participar desta comissão, onde tem essa mulher excepcional, amada por todos nós, com seu conhecimento, com a sua leveza, uma pessoa lhana, doce, que, muito além daquilo e do trabalho que presta como vice-presidente também da Comissão de Direito Constitucional, é uma pessoa humana que eu sou testemunho e quero, de público, aqui deixar o meu grande agradecimento no momento difícil da minha vida. Muito obrigado, doutora Leila. Muito obrigado, doutor Miro Teixeira. Muito obrigado, doutor Aldo Arantes, por eu poder participar de uma comissão com tão brilhantes personagens. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de lembrar alguma coisa que está no contexto da palavra desses 2 colegas constitucionalistas. O primeiro é que esse ataque neoliberal ele surgiu antes, durante e depois da Constituinte. Eu me lembro, quando a Constituinte foi promulgada, o presidente José Sarney declarar que, com esta Constituição, o Brasil seria ingovernável. Me lembro também do consultor-geral da República, o doutor Saulo Ramos, revogando récios, suspendendo um dispositivo do artigo 192 com relação aos juros
anuais de 12%. Então, eu sei que essa onda que nós estamos vendo agora, que culminou com a eleição desta figura, que eu vou me recusar a dizer o nome e vou usar a mesma denominação que Leonardo Boff usa, desde a eleição do inominável, nós presenciamos uma onda nefasta de estímulo a essa extrema-direita que estava adormecida no nosso Brasil. E, como disse o nosso querido doutor Aldo Arantes, ela não está derrotada. Lembremos-nos de quantos votos eles tiveram e como foi a vitória dos movimentos progressistas. Nós temos que estar atentos. A luta vai continuar, porque nós vamos continuar lidando com essas pessoas que não têm visão daquilo que a Constituição de 88 deu uma guinada muito grande. E a primeira delas, eu posso afirmar, que foi... Aliás, foi a final, foi a última, o golpe de 8 de janeiro. Porque o golpe de 8 de janeiro serviu, sim, e a história vai mostrar isso, para acabar de vez com essa questão de que os militares são os fiadores da República e da democracia. E que, segundo os nossos constitucionalistas de plantão, dizendo que o artigo 142, já citado aqui, constitui um quarto poder, um poder moderador, como se as Forças Armadas ficassem sempre atentos quanto às dissensões, pois a democracia, como disse minha querida Leila, ela vive justamente desse pluralismo. A democracia em si presume isso, e ela é sempre representativa. E esta Constituição, de todas as constituições republicanas democráticas, é a que mais nos representa. Lembremos-nos do artigo 5º, que é, no dizer do doutor Ulisses, a Constituição Cidadã. O artigo 5º é uma Constituição do cidadão, a Constituição dos direitos fundamentais da pessoa, com 78 incisos, e não é exaustiva. E ainda os direitos sociais que essa Constituição trouxe à nação brasileira, como já citado aqui, entre tantos outros, mas eu cito a importância do SUS, que, apesar de toda aquela resistência que enfrentamos do maior mandatário da nação contra todas as medidas de proteção à pessoa, ainda assim, o SUS representou um papel de grande relevância. Isso tudo demonstra a importância dessa Constituição. E creio que o golpe que se tentou dar, o último golpe que os militares tentaram dar, no 8 de janeiro, para tentar decretar a GLO, o tiro saiu pela culatra, porque eles tentaram utilizar os inocentes úteis para dominarem novamente o país ou permanecer o inominável, prorrogando o mandato dele, ou então convocando novas eleições, com as fraudes que nós já conhecíamos de outros carnavais. Então, senhor presidente, desculpe, eu talvez tenha quebrado o protocolo mais uma vez, mas, como advogado, eu acho que nós vivemos da nossa palavra, e a nossa palavra tem que ser livre, independente. E creio que nós devemos perseguir, sim, os 3 princípios fundamentais que estão lá no preâmbulo sobre a proteção de Deus: liberdade, igualdade, mas, acima de tudo, fraternidade. Vamos acabar e vamos jogar no lixo o gabinete do ódio. Nós não construiremos nada sem fraternidade, porque o que une a sociedade, o que une o povo é o amor. Vamos nos amar e vamos conseguir entender a posição do outro, ainda que contrária.
mas nem por isso ele se torna meu inimigo. Nós somos todos iguais, seremos livres, mas teremos que ser fraternos, porque sem o amor nada se construirá. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Roberto. Eu passo a palavra à doutora Leila, para as suas considerações finais. Agradeço as palavras do doutor Roberto Reis, mas dizendo que o olhar do amigo é sempre mais generoso, né? Por isso, ele fez referência à minha pessoa, com o olhar generoso de um amigo. O doutor Miro Teixeira fez referência bastante a respeito da elaboração durante a Constituinte, do texto constitucional, que veio do povo, e me deixou, inclusive, emocionada. Eu, que já estou um pouco escolada, não fico emocionada, mas ele conseguiu me emocionar, porque é verdade. Eu lembro aqui as palavras do professor grande Vamiri Chacon, da Universidade de Brasília, que ele escreveu o seguinte: ele escreveu antes da Constituição de 88. São muitos e antigos e profundos motivos que separam elites e o texto da nossa Constituição. São muitos e antigos e profundos motivos que separam elite e povo nas nossas constituições. Isso será transformado, não mudará agora, mas mudará um dia, para que as nossas constituições deixem de ser pacto de elite nem sempre iluminadas. Disse ele antes da Constituinte de 87. E eu acrescento, a partir da Constituição, do Constituinte de 87 e 88, essa história foi oposta, né? Exatamente porque não foi elaborada por uma elite, não foi um pré-moldado, veio exatamente como o doutor Miro falou, das bases, todos participaram, e, aliás, diga-se de passagem, doutor Aldo, houve um trabalho incessante também do doutor Bernardo Cabral, que contribuiu muito para uma costura entre aquelas forças conservadoras, por isso a nossa Constituição se aproxima mais de uma social-democracia europeia, mais moderna, não incorporando na totalidade o modelo norte-americano, mas não incorporando também o modelo da antiga União Soviética. Então, ficou ora mais para a direita, ora mais um pouco para a esquerda, mas, na verdade, ouvindo esses anseios populares, que nos deixa muito emocionados quando o doutor Miro faz referência. Agora, o doutor Aldo falou na mobilização da sociedade, muito importante, e na presença do cidadão, quando os constituintes trataram primeiro do homem, ao incorporar no artigo 5º, e depois trataram do Estado, coisa que os nossos não iluminados constituintes até então não fizeram. Esses constituintes, ao contrário, primeiro cuidaram do homem para depois cuidar do Estado, mais ou menos inspirado, talvez, quem sabe, no Jacques Maritain, que o Estado deve servir ao homem e não o homem ao Estado. Isso, na minha ótica, foi perfeito. E, doutor Aldo, na verdade, o Instituto trabalhou incessantemente durante as tentativas de alteração da Constituição no início, inclusive trouxemos aqui, naquela época eu era diretora da casa, trouxemos aqui o Nelson Jobim, então ministro da Justiça, e eu mesma entreguei em mãos e discuti com ele a questão da noção de conceito de capital nacional. Ele recebeu aqui da nossa casa 5 pareceres contra aquelas emendas. Na época do Fernando Henrique, o Nelson Jobim era o ministro da Justiça, esteve aqui, eu estava aí sentado onde está o doutor Miro, discuti profundamente com o Nelson Jobim, então ministro, e recebeu em mãos de mim sobre esse tema, do Ariberto, sobre navegação e cabotagem, enfim, eram 5 tentativas de emenda que, infelizmente, com todo o trabalho do Instituto, essas emendas seguiram, foram aprovadas, eu escrevi na tribuna da imprensa, fixaram aqui do lado de fora da casa, fizemos muito alarde, mas nada adiantou,
porque a força conservadora e uma série de coisas, apesar de eu ter questionado que capital estrangeiro em área indígena e terra de fronteira é inconstitucional, mas, enfim, isso é outra história. De qualquer forma, o constituinte Aldo Arantes está coberto de razão quando ele fala da lógica, né? E da guerra cultural, da necessidade de primeiro as ideias e depois, então, a política, e é nisso que eu sei que o Instituto irá trabalhar profundamente, cada vez mais, como sempre fez na trajetória e na batuta do nosso presidente, excelentíssimo senhor doutor Sidney Sanches. De modo que ele e o Instituto estão de parabéns, trazendo esse patrimônio moral que o nosso país tem, e é preciso repetir, insistir, fazer com que os nossos internautas que estão nos ouvindo saibam disso, que esses constituintes fazem parte, há outros também, mas esses principalmente, assim como o relator Bernardo Cabral, que contribuiu para costurar esse ajuste, né, com essas forças contrárias. E ele também levou para ajudar na redação forças contrárias, contrapostas. Trouxe um jurista de extrema-direita com um jurista mais para a esquerda. Acho que ele se inspirou no professor René Cassin, ao redigir a Declaração Universal de Direitos do Homem, em 48, ele trouxe um russo, Bogomolov, justamente para equilibrar, para não ser um modelo norte-americano, e por isso foram incorporados os direitos do trabalhador, os direitos sociais, justamente pela participação. E eu creio que Bernardo Cabral, quando ele trouxe, prefiro não citar nomes, trouxe um jurista para a direita e outro para a esquerda para ajudar, provavelmente ele costurou isso, nessa ajuda, para dar esse equilíbrio, ora para não fazer um modelo norte-americano, e ora para não fazer um modelo soviético, e assim se aproximando de democracias da Europa. De modo que o Instituto hoje está de parabéns, com a presença, repito, da reserva moral que nós temos na política brasileira, na defesa da democracia, assim como tem estado na defesa da democracia intransigentemente o presidente do Instituto dos Advogados, assim como sempre esteve o Instituto dos Advogados no âmbito da cultura nacional, da elaboração do direito e no aperfeiçoamento da nossa ordem jurídica. Então, é isso. Valéria, muito obrigado. O agradecimento, agradecer especialmente, não, os três aqui presentes, mas os nossos constituintes, pelo tempo generoso oferecido e por esses depoimentos, enfim, que hoje, graças à tecnologia, nos permite, né, virar um registro histórico num dia tão especial, num dia tão importante e tão emblemático. O trabalho de Vossa Excelência para o Instituto e para o país é público, reconhecido, e aí o Instituto não poderia deixar de fazer uma homenagem aos dois. Eu queria entregar ao doutor Miro e ao doutor Aldo Arantes, né, uma laura de agradecimento que eu farei a leitura. O Instituto dos Advogados Brasileiros tem a honra de outorgar a laura de agradecimento ao confrade Miro Teixeira ou ao confrade Aldo Arantes, em reconhecimento à sua destacada atuação como constituinte no processo de elaboração da Constituição Brasileira de 1988, inabalável comprometimento com o Estado Democrático de Direito e defesa dos princípios constitucionais, que fortaleceram os direitos fundamentais da nossa nação. Neste 35º ano de aniversário da Constituição Cidadã, celebramos o vigor e a modernidade do texto constitucional em favor de nossa democracia. Esta laura é uma sincera homenagem à brilhante trajetória pública do doutor Miro Teixeira e do doutor Aldo Arantes, por sua contribuição excepcional para o Brasil e para o IAB. Rio de Janeiro, 5 de outubro de 2023.
Vamos todos aqui, ó. Vamos tirar uma foto mesmo. Paulo, Roberto, Carmela. Vamos tirar uma foto aqui com o diploma. Leonardo. Que honra. Mas você tem que mostrar aqui, então. Não. Já pronto. De hoje não dá para ver. Bota a boicinha. Não, mas é que ele errado de novo. Você está vendo. Eu estou sabendo do debate, eu vou fazer a gente falar Vitória, biscoito, Vitória, ainda bem que já te mandei o meu parecer. Já falei para Sim. Um abraço, parabéns. Paulo. A apresentação destina Parabéns pela apresentação, minha querida Leila, apresentação muito especial, muito especial. Tá lindíssimo. Prazer pelo relacionado depois histórico, tocava o telefone, eu não tenho. Pede para fazer vamos invadir aquele congresso. Vamos invadir aquele congresso. Obrigado. Eu acho que tem que encerrar, porque não encerrou. Alô, não encerrei, né? Então, enfim, depois desse momento solene e festivo, declaro encerrada a nossa sessão comemorativa com a exibição do vídeo emblemático, enfim, que já conheci, acho que sintetiza muito do dia de hoje e eu tenho, segundo a informação, que temos mais de 9.000 pessoas assistindo. Por favor, vamos exibir. O vídeo no Instagram tem mais de 9.000. A apresentação destina-se à promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil. Que aqui se encontram, senhoras e senhores, a apresentação destina-se à promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil. Falando ao Brasil, é claro, promulgada. O documento da liberdade, da dignidade. Apresentação destina-se à promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil. Que aqui se encontram, senhoras e senhores, e falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca.
Traidor da Constituição é traidor da pátria.